Glória a Deus, a paz do Senhor, mais um dia, feliz pelas misericórdias do Senhor ter se renovado na nossa vida, mais um dia, mais uma oportunidade de fazer diferente, né, do que fiz ontem, mais uma oportunidade de estar buscando o Senhor. Estava com tempo que não colocava vídeo nesse canal, mas agora eu vou voltar direcionada a devocionais. Esse é o nosso primeiro devocional aqui no canal. E eu creio que o Espírito Santo de Deus tem muito a falar com vocês que vão ver esse vídeo. Que a presença dele nos invada nessa manhã, invada a sua casa, onde você estiver, que você venha buscar ele. Amém? Quero deixar um versículo aqui para vocês que vai estar lá em João 4:24. Deus é Espírito e importante que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra, ela fala muito, muito ao meu coração e virou muitas chaves. Transformou a minha adoração, como que eu adoro a Deus. Eu não sei que momento você está da sua vida. Se você está no momento que você ora e não vê Deus falando, Deus não fala com você, você não escuta a voz de Deus, né? Eu já tive nesse lugar de orar e nada acontecer, de não ouvir Deus falar, Deus não falava comigo, me vitimizava, porque que Deus fala com meu irmão, fala com a minha irmã e não fala comigo, eu tenho algum problema, porque Deus não fala comigo. E eu buscava, mas não achava resposta, por causa da maneira que eu buscava, né? Perguntei a algumas pessoas que tinham intimidade com Deus, que ouviam a voz de Deus, e elas sempre falavam que tinha que orar e jejuar. E eu perguntava mais. E fui estudando, fui vendo que essas pessoas que tinham... Quanto mais intimidade com Deus você tem, mais renúncia você também tem. Isso eu fui vendo, né? Porque se separar para Deus é passar 4 horas orando a Ele. Como tinha muitas mulheres de oração que eu fui ler testemunho, 4 horas orando, eu não orava 5 minutos, porque não aguentava, meu joelho doía, as costas doía. Enfim, eu disse aqui tem um caminho e eu vou ter que entrar nesse caminho se eu quiser ouvir a voz de Deus. É separação, é jejum, é oração. E aí eu comecei a minha caminhada, né? Para mim chegar a ouvir a voz de Deus. E eu creio que você pode estar nesse momento de silêncio de Deus, né? É o silêncio de Deus, que nada acontece, você vive no automático, um vazio, uma ansiedade que toma conta, porque você não tem direcionamento do Senhor para nada que você faz. Você está fazendo e agindo por conta própria, pela sua carne. Não tem espírito, não sei como você adora, isso também é um ponto muito importante, porque é a Bíblia que diz, olha, Deus é espírito. E é importante que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como que você está adorando a Deus? Porque a palavra diz que Deus é espírito. E Deus é a Trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim nós vemos, né? Corpo, alma e espírito. Deus, ele nos vê diferente. Ele vê nós primeiro o espírito. Ele vê espírito, alma e corpo, né? Ele vê do céu, espírito, alma e corpo. Eu não sei como você está adorando a Deus, não sei. Eu só sei que existe solução para você ouvir a voz de Deus. Eu sou testemunha viva. Como que existe? Separação. Se separar para Ele. Buscar Ele em jejum e oração, renunciar, muita renúncia, muita renúncia. Muitos altares eu tinha levantado, muitos altares estavam levantados na minha vida, coisas simples, como exemplo, celular, internet, Instagram, a rede social, horas e horas olhando ali a vida dos outros, um altar levantado, no lugar do estar. Não diga que você passar 24 horas de joelho, não é isso. É mais estar adorando a Ele em espírito, né? Em espírito você pode adorar em qualquer lugar que você esteja, você pode estar adorando a Ele em espírito, em verdade. E muito
muitos altares levantados, muitas situações que eu agia por conta própria e me frustrava e fazia coisas que não agradavam o coração de Deus. E eu fui vendo exemplos na Bíblia, fui lendo mais, conhecendo que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, é o coração dele aqui na terra. Jesus, um exemplo de Jesus, ele era Jesus, ele era o Filho, mas ele tinha uma situação na vida dele que ia acontecer para que nós tivéssemos vida, que foi a crucificação dele. Ele sabia o que ia acontecer. Jesus, ele passou 40 dias no deserto, né, se preparando. Porque ele não precisava passar 40 dias jejuando, mas ele fez isso para nos mostrar o caminho, né? Como que a gente se achega dele? Ele passou 40 dias ali, em jejum e oração com o Pai. Quando ele desceu, o diabo já estava ali para tentar ele. E ele venceu o diabo na palavra. Então é na palavra, é a palavra que liberta, é na palavra que tem essa resposta. E esse versículo ele fala demais, demais, demais. Se você entender o código dele, a sua vida muda como mudou a minha. Eu acredito que a gente só precisa prostrar o coração diante de Deus, né? Quebrantar, porque a palavra diz que ele não resiste no coração quebrantado e contrito. Então, se você tiver verdadeiramente uma oração em espírito e viver em espírito, quem está lhe governando hoje? É o seu espírito ou a sua alma? Porque se a sua alma governa, você só vai abrir ilegalidade. Vai ser um pecado, um abismo chamando outro abismo, um pecado atrás do outro. A Bíblia diz que o abismo chama outro abismo. Se a sua alma está lhe governando, só vai ser legalidade na sua vida. Mas se o seu espírito estiver governando a sua alma e a sua carne, você vai ter intimidade com seu Pai. Você vai, cada vez mais, você vai ter mais desejo de buscar Ele, em adorar Ele em espírito e em verdade. Você vai estar buscando Ele sem cessar. Hoje eu estou vivendo isso, de buscar Deus diariamente, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Por quê? Porque hoje eu adoro Ele em espírito, é o meu espírito que está me governando, não mais a minha carne, não mais a minha alma. Eu quero deixar essa palavra como reflexão na sua vida hoje, que o Espírito Santo venha lhe guiar mesmo nesse dia. Bote esse versículo no seu coração e comece a meditar nele e vá pedindo resposta a Deus, para você ver como Deus vai lhe direcionar no caminho certo, no caminho que o seu espírito venha lhe governar e que você comece a adorar o seu Pai em espírito e em verdade. E que seja feita conforme a vontade de Deus na sua vida. Não deixe que o propósito de Deus na sua vida não aconteça. Se posicione. Deus gosta de quem se posiciona, de quem tenta mudar, de quem é radical com Ele, porque se você for radical com Ele, Ele também vai ser radical com você. Você vai começar a ver o sobrenatural, porque você está buscando, porque você está se separando para Ele. Amém?